Olha, você certamente conhece o professor Clóvis de Barros e se não o conhece, eu aconselho que você o conheça. Nós vamos ver um vídeo aqui dele, que tem viralizado essa última semana aí, que é uma lição de vida para todo mundo e ele sempre fala coisas fantásticas, né? É um excelente lecionador, se é que essa palavra existe, né? É uma pessoa incrível, dotada de uma oratória absurda e uma inteligência, pô, que vai além da nossa compreensão. Vamos ver, já estou com o vídeo preparado aqui para vocês. Eu vou até trocar minha câmera para cá, acho que fica melhor aqui. Vamos ver, professor Clóvis de O Barros. Hospital Sírio-Libanês ligou dizendo que patrocinava o HSM Expo Management e que precisavam de um palestrante porque eles mandavam sempre médico para dar uma palestra que eles tinham direito e o médico ia lá e ninguém assistia porque era um saco, ninguém entendia nada e estava muito ruim, que precisava ser alguém que pudesse trazer alguma coisa interessante e que eu tinha sido indicado por um aluno meu. Eu falei, mas eu não sou palestrante. Não, mas é a mesma coisa. Não, não é não. O professor faz uma cagada aqui, ele tem 1 ano para consertar. O palestrante só tem um tiro para dar. Não é a mesma coisa, não sou tonto. Eu falei, esse aluno me indicou para quem? Para o pai dele. Para você. E quem é o pai dele? Tipo, é Deus aqui no hospital. Eu falei, então eu fui indicado pelo Filho de Deus. Isso. Bom, então vamos continuar a nossa conversa. Né? Ele é muito bom, né? Porque ele conta coisas da vida dele de maneira muito divertida, muito gostosa de ouvir, né? Ele é excelente nisso, cara. Isso é muito bom. Vamos seguir. Eu não posso aceitar porque eu nunca fiz esse trabalho e talvez seja um evento importante demais para fazer pela primeira vez. Aí o sujeito olhou para mim e disse, olhou não porque era telefone, e era telefone. E disse, Ele falou, professor, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Eu tinha que ter visto um palestrante faz tempo e eu esqueci. Ninguém vai topar de hoje para amanhã. Aí eu disse, deixa eu ver se eu entendi. Se eu não for, você está fudido. É mais ou menos isso. Olha, eu diria que ele arriscou muito, porque 99% das pessoas que eu conheço diria, malandro, ema, né? Cada um com seus problemas. Mas ele realmente deu sorte. Eu falei, cara, eu vou, mas eu vou por sua causa, viu? Quanto tempo dura essa porra dessa palestra? Meia hora. Sobre o que eu tenho que falar? Sobre o que o senhor quiser. Aí, tá bom. Aí ele falou, o senhor não quer saber quanto nós vamos pagar? Veja, eu peguei e falei, mas vocês ainda vão pagar? Eu falei, por que não começou a conversa por aí, né? Aí ele deu o valor, que era mais ou menos 6 meses de salário da USP, né? Nossa Senhora. Aí eu falei, onde fica esse negócio? Que eu já vou hoje para lá, para não correr o risco de perder a hora. Quando eu cheguei, estava o coffee. E o coffee, eu aprendi lá na hora, coffee é o momento em que está todo mundo do lado de fora do auditório comendo e as cadeiras estão vazias. Eu olhei e vi cadeira para burro. Era uma época que eu enxergava direito ainda. Vi cadeira. Falei, nossa, para que tanta cadeira? Aí o cara falou, que são 8.000 pessoas. Falei, não. Já se imaginou num palco falando para 8.000 pessoas, tendo que ser interessante aquilo que você está dizendo para eles? Eu nunca me imaginei. Acho que nem pretendo. Se bem que a profissão de streamer, criar conteúdo na internet, é um pouco disso, né? Mas é um pouco diferente. Até porque não são presenças ao vivo, né? Não são presenças... A não ser quando você está fazendo live, né? Mas mesmo assim, ainda não são presenças ao vivo e físicas, onde você pode
ver no olhar das pessoas a reação delas àquilo que você transmite e fala, né? Vamos lá. Não é possível. Ele falou que era que nem uma aula. Mas é que nem uma aula, só que é para 8 mil. Eu olhei e falei, caralho. Aí o sujeito viu que eu acusei o golpe. O senhor não quer esperar no camarim? Eu entendi que o camarim era como eles chamavam a sala dos professores. Né? Aí eu entrei e tinha um vovô sentado, que devia ter a aparência que eu tenho hoje. Um vovô sentado. E ele falou, hi. Eu falei, puta, é gringo ainda. Tinha que conversar com o gringo em inglês. É pior ainda. Aí ele perguntou para mim, who are you? Fiquei feliz. Essa primeira pergunta eu entendi. Cultura inglesa básico 1. Who are you? Eu falei, I am Clovis. O cara olhou para mim, procurou no programa. What are you gonna talk about? Aí eu falei, ethics. Ele, uau! Achei até uma ponta de ironia. Falei, por que uau? Ele falou, se 8 mil pessoas vieram você ouvir falar sobre ética, que é um assunto que mais ou menos todo mundo sabe do que se trata, é porque você deve ter revelações incríveis, bombásticas para fazer. Aí que eu me dei conta que o que eu tinha para dizer era de uma obviedade absoluta, tipo 10 mandamentos, não furte, não sei, uma coisa óbvia. Aí eu falei, não, deixa eu explicar, eu não sou nem o palestrante, eu estou aqui quebrando o galho pro cara lá do hospital, que não tem nada a ver com isso. Aí ele falou, eu conheço gente como você deve ser, you must be an outstanding speaker, você deve ser um palestrante extraordinário. Eu falei, não, nem palestrante eu sou, nem speaker, muito menos outstanding. Estou tentando te explicar, estou aqui quebrando galho pro cara. Você vê, né, cara, uma das coisas que eu reparei nesse vídeo é a imensa humildade que ele tinha e tem ao se referir a si mesmo. Né? Ele tem muita coisa para ensinar, ele fala sobre ética de uma maneira absurda, e ele, ainda assim, é uma pessoa consciente de que é um humano, né? E que não é senhor da razão e dono das verdades, né? Ele falou, eu sei, gente, como você, como é. Aí eu me aborreci, me sentei, mas a minha mãe me deu educação. Ele tinha perguntado, eu tinha que perguntar também. Perguntei, e você? Ele falou, eu vim falar de matemática. Falei, bacana. Mas a minha matemática é aplicada às pessoas. Falei, bacana. Ele falou, eu vim apresentar minha teoria. Aí foi a minha vez de dar uma risadinha. Você tem até uma teoria? Aí ele olhou para mim e disse, depois que eu ganhei o prêmio Nobel, ela ficou muito conhecida. Eu sabia, eu tinha certeza que o Faustão ia entrar, sabe? Porque, era uma grande armação. Né? Aí eu peguei e falei, Nobel Prize. Ele, mas qual é a sua teoria? Teoria dos jogos. A teoria dos jogos não é daquele matemático biruta do filme Uma Mente Brilhante, John Nash? Aí ele abaixou o zíper e tirou o crachá. Nash. Aí Mentira. Que loucura, cara. Aí eu olhei. Ele pegou e falou, aquele era um ator. Eu falei, eu supus. Mas ele encena muito bem. Eu sou tão doido quanto ele mesmo. Eu falei, aí ele falou, eu quero muito assistir a sua palestra. Eu falei, não, you stay here, man. Aqui tem coxinha, croquete, se diverte aí. Aí me chamaram. Ele falou, faz um H lá que eu vou dar a volta. Aí eu assumi o púlpito. 8 mil pessoas. Eu não enxergava nada, mas vi uma figura correndo passos miudinhos e se sentando na minha frente. Aí ele botou o auricular de tradução e fez assim para mim. Aí eu pensei, caraca, que o prêmio Nobel saiu correndo para me ouvir. É tipo você encontrar, como é que eu posso dizer? Você na sua profissão ser professor e você encontrar simplesmente
um cara extremamente premiado numa profissão parecida com a tua, e esse cara ter a humildade de lidar com você como um ser humano comum, cara. É bizarro. Olha a responsabilidade que ele tava lá de falar alguma coisa. Tem 8.000 pessoas aí. Eu só tenho duas saídas possíveis. Ou eu saio daqui correndo agora, todo cagado, que era o mais normal, ou eu morro atirando. Eu lembrei do meu pai, que invariavelmente se referia a mim como seu bosta. Aí eu pensei, meu pai já tinha morrido na época. Mas eu lembrei dele, eu lembrava dele sempre. Eu falei, eu não tenho outra, eu tenho que morrer atirando. Eu dei uma palestra enlouquecida, você não tem noção. Eu ia, voltava, deitava, gritava, contei 1 ano de piada em meia hora. Conceito, exemplo. E aí acabou o meu tempo e eu falei, eles querem que eu pare de falar. Aí todo mundo, continua, continua. E aí eu, fuck you, man, I'm gonna continue. Pau, 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 pau. Quando terminou, os 8.000 levantaram. Aí eu olhei para ele, ele jogou o auricular no chão e não é que ele aplaudia como os outros, ele fazia assim, ó, assim, ó. Caramba. Como se o time dele tivesse ganho. Que loucura isso. Aí ele deu a palestra dele, eu fiquei esperando ele terminar. Quando chegou no final, ele estava ali se arrumando para ir embora, eu bati no... Falei, queria fazer uma pergunta para você. Pô, você está aqui no camarim, chega um Zé Ruela, assim, anônimo, desconhecido. Você tinha todo o direito, pelo menos, de me ignorar, mas eu mesmo já fui tripudiado por gente que não vale uma canela sua. E, no entanto, você fez de tudo para me pôr para cima. Foi até assistir a minha palestra. Eu vou falar antes que eu perca esse pensamento. Geralmente, os mais humildes são os maiores conscientes de sua própria capacidade e força. Aquele que tenta humilhar, obliterar, aquele que tenta diminuir o próximo, é sempre uma pessoa muito enfraquecida psicologicamente em alguma área interna dessa mesma pessoa. E isso se prova na realidade dia após dia. É só você observar. Qual é a sua? Por que você fez isso? Ele pegou e falou, olha, eu passei muito tempo da minha vida buscando o meu próprio reconhecimento. E como você deve perceber, eu obtive todo o reconhecimento. Não tem para onde ir mais. Só que não preencheu a minha alma. E eu comecei a perceber que preenchia muito mais a minha alma quando eu servia de trampolim para os outros. Quando eu ajudava, quando eu estendia a mão, quando eu... E aí, quando você entrou, eu vi que você estava desfigurado, com a alma esvaziada. Eu não conhecia você, não, mas eu resolvi apostar. E como você pôde perceber, eu sempre tenho razão. You are a fucking outstanding speaker. Só estava faltando mesmo um empurrão. Eu chorava, sabe? Lembrei da minha mãe. Entendi que aquilo ali equivalia, né? Equivalia ao pedala caralho do meu pai, que sempre foi a pessoa mais importante em toda a minha vida. Olha, cara, que sensação absurda poder ver esse vídeo. E eu já tinha visto um trecho antes, mas esse final é categoricamente aquilo que eu costumo observar na vida, né? Existem tantas pessoas que são tão incapazes e tão vazias de si que não conseguem enxergar ou sequer estender a mão para quem está ao seu redor. Nessa minha profissão, né, e imagino que na profissão de vocês tenha muito isso também, existem pessoas, cara, que elas não querem que você esteja melhor do que elas. E algumas que, a partir do momento que estão melhores que você, te esquecem sumariamente. Você não representa mais nada para elas. Essa arrogância
e essa falta de entender que servir ao próximo é um privilégio e é uma forma muito grata ao universo de você poder entregar a Deus algo de bom dentro do seu coração, é uma coisa que empobrece e apodrece o teu ser. Eu aprendi depois de muito trabalho, né, que a partir do momento que você passa a servir as pessoas e, independente da tua posição, você consegue, de alguma maneira, ajudar a melhorar o dia de alguém, você passa a ser um ser humano melhor. Dependente daquilo que você tenha conquistado, das vitórias que você obteve no teu caminho, da tua posição, status social ou até da tua condição de poder, existem pessoas que chegaram sim no apogeu e não se submeteram à luxúria ou aos pensamentos podres que deturpam a tua cabeça quando você chega lá. Eu conheci inúmeras pessoas que, a partir do momento que chegaram ao poder e estiveram na posição de poder, elas simplesmente não se preocupavam mais com o próximo, não se preocupavam mais se o próximo precisava de alguma coisa. E eu não falo nem por filantropia, para você ser, eu ajudo pessoas pobres, carentes, eu faço isso. Não, às vezes... Perdão a moto. Às vezes não é nem dinheiro, sabe? Não é nem ajudar a pessoa com dinheiro, alguma coisa, mas às vezes é ser importante na vida de uma pessoa que às vezes você nem conhece. E esse cara, que é o Nash, né, vencedor do Nobel, ele tinha tudo, ele conseguiu tudo o que quis na vida e percebeu naquela oportunidade que precisava empurrar alguém para frente. E é o que eu digo para você, irmão, se você não, nesse momento, não tirou, às vezes, um dia para elogiar o trabalho do teu amigo, dar um apoio psicológico para sua mãe, impulsionar a tua esposa num projeto, se você não fez isso, aproveite a oportunidade para fazer, aproveite esse vídeo para refletir. Muitas vezes você está numa posição que nem é uma posição de tanto poder, mas todos nós podemos fazer a diferença na vida de outras, sabe? Você precisa tirar R$1 do bolso. Muitas vezes é só incentivo, aplauso e caráter. Eu acho que esse tipo de experiência para o Clóvis de Barros impulsionou ele ainda mais para chegar ao lugar onde ele está hoje, que é um lugar de excelência, onde ele tem uma voz muito ativa dentro do cenário acadêmico e, cara, como é bom ter esse canal aqui para eu poder falar coisas mais sérias que eu gosto de falar. Eu, quando comecei esse canal, eu falei, cara, eu vou falar sobre o que eu quiser nesse canal. Vou falar sobre o que eu quiser. Não importando a quantidade de visualizações, não importando a quantidade de pessoas que vão me acompanhar ou que vão gostar daquilo que eu digo, eu só vou dizer aquilo que eu quero dizer. Às vezes falar sobre uma coisa fútil e às vezes falar sobre uma coisa importante. E, cara, falar sobre isso é muito bom. É muito bom porque faz a gente perceber que está no caminho certo da vida. Eu agradeço ao Clóvis de Barros por esse vídeo e agradeço a você que assistiu esse vídeo aqui também. Espero que ele tenha ajudado um pouco do seu dia. Tamo junto. Tchau.